Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Deixa eu falar pra vocês, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natiele Marcelino, eu sou a reflexiva Nath. Bom, eu tenho a condição de deficiente múltipla, porque eu tenho, sei lá, as coisas que eu falo, transtorno de personalidade borderline, depressão grave, amnésia dissociativa. Eu tenho espondilose lombar, que é uma doença degenerativa da coluna lombar, como o nome já disse. Eu tenho osteoporose, fibromialgia. Osteoporose faz parte do que? Espondilose lombar. Eu tenho problemas de vista, né? Porque eu uso óculos. No caso, eu tenho astigmatismo. Uma variação da miopia. Eu tenho pitose, que é por isso que os meus olhinhos são um maior que o outro. Aqui já foram 10, né? Ui, Jesus. Deixa eu lembrar o nome da coisa, gente. É tanta coisa que a pessoa esquece, não. Eu tenho hipersensibilidade sensorial. E principalmente a auditiva é o que mais me afeta. E toque humano. É desconfortável? É, mas a gente aprende a suportar porque é assim que a vida é. Bom, eu comecei a escrever por volta, no caso, pra postar para as outras pessoas por volta de 2023, através de um projeto que eu fazia parte, que era o Clara Amizade. A gente teve uma atividade que impulsionava a criação. Aí eu tava só fazendo, eu tava mais existindo que outra coisa. Mas tudo bem. Nesse período, eu já escrevia, só que nunca mostrei pra ninguém. Muitos dos meus cadernos que eu escrevia poemas horrores foram de arrasto. Hoje em dia eu sou mais desenvolvida, vocês têm uma noção disso agora. Bom, nesse dia, né, eu mostrei o meu poema, eu declarei no meio da atividade. Foi incrível até. Daí eu comecei a escrever aos poucos, aí surgiu a ideia de postar. Eu fiquei muito receosa sobre isso, porque eu me senti insegura, né? Eu já tinha as minhas condições de saúde, que eu ainda não tinha descoberto essas condições físicas que eu estou atualmente. Então, pra mim, a insegurança era a pior das coisas. E eu sempre tive medo. Com 15 anos, o quê? Eu escrevi um livro na Bíblia Laranja. Eu acho que qualquer bom leitor vai entender essa referência e destruir, né? Porque a vida é sobre isso. Eu fiz uma biografia. Gente, eu tô com um problema horrível de dicção. Desde que a gente entendeu sobre a fibromialgia, ela afeta a minha dicção. E às vezes bagunça a minha cabeça também. Dá umas, tipo assim, meio que desligo, depois eu volto. A memória vai de arrasto também em alguns momentos. Pelo menos eu não perdi a habilidade de escrever, né? Apesar de que eu fico toda chata. Sim, todavia, entretanto, mudando de forma pra cacete. Eu passei por esses processos até com muita gente falando comigo, me incentivando, incluindo até meus médicos, pra mostrar às outras pessoas o que eu escrevo. Na época, no caso. Daí surgiu a ideia, vou criar uma conta no Instagram. E daí eu comecei a postar, sem muita correção, um fundo meio caótico. E isso levou o quê? Quando já tinha um ano e pouquinho que eu tava escrevendo, veio uma pessoa de uma editora, no caso a Educare, que achou meus poemas incríveis e o meu posicionamento, né? A garota sempre amou ler. Ler, escrever, essas coisas sempre encheram meus olhos, incluindo minha família fazia horrores comigo, prendendo caderno, revistinha que eu tava lendo, caça-palavras para poder interagir com os meus primos. O nível de antissocial. Então,
depois de conversar muito com as pessoas, ele me encaminhou para as pessoas responsáveis da editora, a direção no caso. Daí a gente começou a conversar, isso foi em 2015. Em 2025, no mesmo período que eu tava iniciando a minha vida no ensino superior, que eu tranquei por motivos de saúde, né? Minha saúde tá bem xoxa. Gesticular da diva. Eu tava no processo de começar a caminhar na vida universitária e ao mesmo tempo eu tava começando a busca para descobrir o que estava acontecendo comigo, pelas dores, estralos e coisa e tal. Em maio foi um período bem turbulento para mim. Foi quando eu tive uma crise de dor misturada com as outras partes do meu estado mental, né? Que eu fiquei com o meu braço travado, esse braço aqui, o esquerdo, por uns 2, 3 meses. Então a gente forçou mais ainda essa busca por entender o que estava acontecendo. Porque eu sempre reclamei de dores no corpo desde muito novinha. Tipo, a garota de uns 3 anos reclamando que o corpo estava doendo. A gente achou que era crescimento, depois medicações do transtorno mental que estavam afetando isso. E quando chegou nessa parte de travar uma parte do meu corpo, a gente percebeu que, tipo, gente, não dá mais pra esperar. Tem alguma coisa realmente errada. A gente começou essa busca incessante por médicos, né? Foi de uma consulta na UPA. Da UPA foi para um ortopedista. Um ortopedista de trauma. Ele passou exames, né? Aí descobriu que eu tenho HBL27 positivo, que é uma condição que facilita meio que o desenvolvimento de doenças degenerativas inflamatórias. No caso, é mais comum a espondilite anquilosante. Ela tem sintomas parecidos com a fibromialgia, só muda que ela age de maneira mais agravante no corpo, por causa que a ação dela é de inflamação e de solidificação dos ossos até eles quebrarem. O que é bem raro em mulheres, até 7% dos casos são de mulheres. A pessoa sempre tá naquela porcentagem que é quase impossível de existir. Prazer, Natia, eu faço isso mesmo o tempo todo. A minha vida se resume a isso: ser a diva problemática. Então, seguindo nesse ponto, eu fui cuidar da minha saúde, descobri esses novos sítios, procurei auxílio do INSS. Esse ano eu consegui, porque antes eu já tinha tentado e foi negado 2 vezes. Agora vamos para partes importantes. Depois de todo esse vamos ver, durante, no caso, eu começou o processo de catalogar todos os meus trabalhos, escrevendo meus poemas, minhas reflexões, fazendo questionamentos para vocês, meus queridos seguidores. E eu fiz com muito cuidado e muito carinho, separando uma de todos os meus caderninhos e criei uma forma de vocês entenderem um pouco sobre mim, né? Pra a gente ficar mais próximo. Um dos motivos pra eu ter mudado o nome do perfil do Instagram que antes era Poetisa, pra Reflexiva. Porque eu sempre puxo nos meus poemas você, querida, queride, pra pensar e questionar a sua própria perspectiva através da minha. Você vai olhar o mundo de outro jeito, uma visão meio atípica, por isso o nome.
neurotipo. Se eu for parar pra explicar o nome, sentidos, porque tudo, literalmente tudo, me dá inspiração pra escrever. Por exemplo, ontem eu tava assistindo uma série maravilhosa, Caçadoras de Recompensa. Dessa série surgiu muitas ideias e eu fui metendo no papel. Lá colocando no papel. Aí já tem que uns 6 poemas, né? E agora eu só quero agradecer vocês, aqueles que estão aqui desde o começo. Eu sendo instrutora, a minha pessoinha sendo uma jovem escritora nesse mundo tão plural e difícil quando se tem certas limitações, né? Como a gente sabe, eu acho que todo mundo entende, já que a maior parte do meu público é de mulheres. Grande parte das minhas publicações e acessos do perfil são de mulheres. Elas entendem esse sofrimento. O fato de você ser mulher já é complicado. Vamos lá. É muito complicado ser mulher. E quando você é mulher, tem deficiências, você pode ter sua capacidade intelectual ótima, maravilhosa, mas é bem problemático pra gente continuar vivendo nesse caos. Eu aprendi, do meu jeito no caso, a liberar todas as minhas emoções e também sentir as coisas, ver as coisas e transformar isso em outra coisa. Eu ressignifiquei muitas situações que passaram pela minha vida através da escrita. E eu espero mesmo que todos vocês possam ter esse novo olhar sobre as diferentes realidades e reflexões que fazemos sobre das coisas mais simples às mais complexas. Espero realmente que esse contato de agora com vocês possa não só alcançar mais pessoas, mas também trazer outras pessoas que já fazem parte desse mundo atípico da Natiele e diverso se interessarem pelo livro que eu escrevo. Agora já vou ter uma sessão de autógrafos. Pense, a garota que lá atrás tinha medo de mostrar seus escritos agora tem um livro que vai ter uma sessão de autógrafos numa biblioteca. Muitas coisas aconteceram pra mim de mudança, tanto pela minha fé quanto pela escrita. Isso pra mim é a melhor realização. Eu espero conseguir realizar mais e mais coisas ao longo dessa jornada, que eu não sei quando acaba, né? O futuro a Deus pertence e aos orixás também. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, galera. Beijão, caçula.